Com certeza a língua foi uma barreira na questão da socialização. Quais é que foram as vantagens e desvantagens de largar tudo no Brasil e vir para um país totalmente diferente, né? Eu acho que eu saí de uma bolha. Existe uma burocracia muito grande na execução dos projetos. Burocracia essa que não está presente na Noruega. No meu primeiro ano na Noruega, eu participei da entrega de 5 navios. Então foi o oposto, mas o clima, apesar de te dar essa experiência legal, ele te leva a uma situação ali de depressão. Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui num cenário totalmente diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Dora, eu sou cabo-verdiana e o ano passado eu emigrei para a Noruega. Como eu só tenho um ano aqui na Noruega, eu sinto que eu ainda romantizo bastante, por isso achei interessante trazer a visão de alguém que já cá vive há basicamente 5 anos, certo? Tem aqui um amigo que eu conheci aqui na Noruega, o Francisco, que é o marido da Michelle, a minha amiga, que já apareceu aqui em alguns vídeos aqui no canal. E vou-te passar agora para te apresentares um bocadinho e falares um bocadinho sobre ti. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dora. Obrigado pelo convite e participação no Diário da Noruega. Sou Francisco Wilson, natural do Recife, Pernambuco, Brasil. Tenho 34 anos, sou engenheiro eletricista de formação acadêmica e, assim como a Dora, também emigrei para a Noruega. No meu caso, isso aconteceu há 5 anos e meio, onde decidi mudar para o Brasil com a minha esposa e o cachorro, né, em conexão com a oportunidade de trabalho. Contar um pouco da minha história, o meu background aí do processo de imigração para vocês hoje. E hoje está a bater 25 graus por aqui, por isso estás com os óculos de sol, né? Claro. E através da minha profissão, né, surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Noruega, conexão com a indústria que eu comecei a trabalhar depois da graduação. Como é que surgiu assim a oportunidade de vir para a Noruega? Eu sei que tu viajaste primeiro para a Espanha antes de vir para cá, certo? Isso, antes de terminar a faculdade, já na fase final, surgiu um programa de treinamento de uma empresa espanhola que havia recebido, né, o contrato de engenharia de detalhe para um projeto brasileiro, né? E esse projeto ele seria construído em um estaleiro de uma empresa na época norueguesa, estava se estabelecendo no nosso estado, a sua segunda planta industrial, né? A empresa já tinha um estaleiro no Rio de Janeiro. Para quem não sabe o que é um estaleiro? O estaleiro é um pátio industrial de construção de embarcações, construção e reparo de embarcações. Nesse caso, o estaleiro nosso era focado em construção de navios offshore e todos esses projetos eles eram conectados com a Petrobras. Então, o programa de treinamento nessa empresa espanhola, ele consistia em trazer estudantes de universidades locais no Brasil, na região onde a empresa estava se estabelecendo. Depois de um certo período de treinamento, a ideia seria voltar para fazer parte do time de engenharia do estaleiro. Não queres tirar os óculos só para manter aí o contato com o pessoal? Vamos tirar os óculos, porque aqui é a Ilha do Verão, então tem muita luz. Pois é. Ok, voltando. Mas sendo o Brasil um país onde é preciso visto para entrar na Noruega, visto que vieste a partir de uma empresa, quais é que foram assim os processos burocráticos? Foi só o teu contrato e foi a empresa que tratou de tudo o resto? Foi 50-50, de certa forma. Cuidei de uma parte do processo, a empresa cuidou de outra parte do processo. Sim. Em determinado momento, passei a ser funcionário da empresa, que era norueguesa. Nesse momento já havia mudado de nome por trocar de acionista, né? Foi adquirida por um grupo italiano. Enfim, deixava de ser uma empresa norueguesa ali, que eu já tinha um contato por volta aí de 3 a 4 anos, quando começou a surgir o diálogo, né, a possibilidade. Tive uma mentoria muito próxima de pessoas da Noruega muito competentes, que me ajudaram a desenvolver profissionalmente, me ensinaram a grande parte do que eu sei hoje. Meu primeiro contato com a Noruega é interessante, porque eu sempre escutei rock desde pequeno. Por volta ali de 10, 11 anos eu comecei a ouvir metal. Aqui na Escandinávia, no geral, sempre teve uma tradição muito forte nesse segmento do metal, né? Islândia, Suécia e Noruega sempre foram muito fortes, né? Esse foi o meu primeiro contato. E aí aprendi que era um país em que a sociedade é uma sociedade muito focada no bem-estar, né? Um país com uma população muito pequena, tem uma natureza muito diferente do que a gente está acostumado ali no
Brasil. Enfim, a abordagem apareceu e eu disse sim. Meu gerente norueguês, eu tenho um contato até hoje, ele havia me apresentado a página da UDI, o Departamento de Imigração, na Noruega, para entender os requisitos de visto, né? Essa foi uma parte em que era meio desconhecido assim da empresa. Nessa época a empresa tinha levado uma outra colega do Brasil para a Noruega, já fazia 4 anos, né? E como as regras elas mudam o tempo todo, era algo em que nenhum dos dois lados da empresa existia uma experiência sólida em como conduzir o processo. Não é como hoje. Não era algo. Hoje já teve um fluxo maior, bastante gente veio no mesmo período que eu. Houve ali um aprendizado muito bacana. Essa parte eu tive que investigar só. Eu entendi todos os documentos que eu precisava coletar. Grande parte deles eu precisaria traduzir, né, para o inglês, através do processo de tradução juramentada, então diploma universitário. Eu vi que usaste qual empresa? Eu vi que a Nokut, até já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a Nokut, que é uma entidade que faz isso, né, que traduz tudo o que é documentos importantes para o inglês. Usaste a Nokut ou na altura? Não, o Nokut é uma entidade que ela valida o teu diploma universitário de um outro país como um diploma válido na Noruega. Na época em que eu estava vindo para trabalhar aqui, diploma universitário na área de engenharia elétrica, ele não foi listado como um requisito, né? E como engenheiro eletricista, na época que eu estava vindo, como gerente de projeto, eu não seria um responsável técnico de elétrica, eu não assinaria projeto, então não precisaria de um diploma local. Os requisitos da vaga foram ter um diploma universitário e experiência de no mínimo 2 anos na função. Essa foi a descrição da vaga, né, que a empresa abriu para me trazer para a Noruega. E o inglês não? Não foi obrigatório na altura? Não foi listado como requisito na vaga. A Noruega não é, por exemplo, desses países em que você tem que documentar um nível de proficiência no inglês, como você está indo, por exemplo, para Canadá, Estados Unidos, Austrália, de repente até a África do Sul. Depois dessa fase, quando eu estava com tudo pronto, a empresa entrou com a segunda parte da documentação. A empresa tinha que documentar a responsabilidade pela minha acomodação, né? Eu precisava ter um lugar para ficar, ter um endereço planejado, né? Ou uma intenção de endereço na Noruega. E foi a empresa arcar com esses custos? Sim, nesse caso, nesse processo, a empresa arcou com todos os custos. A aplicação do visto, que na minha época era um visto de trabalho, da categoria Skilled Worker. Na época, esse visto custava 5.400 coroas. Foi um visto em que eu paguei, né, junto com o braço empregador no Brasil. Que a empresa não cobriu foi o visto da minha esposa, né? O que se refere à família, eu não recebi ajuda de custo. Eu morava em Recife, precisava viajar para o consulado da Noruega, que fica no Rio de Janeiro, para fazer um processo de aplicação. Então, além de mim, cerca de 50 pessoas também aplicaram para visto. Então a empresa chegou num acordo em que, ao invés de mandar todas essas pessoas para o consulado, eles conversaram e conseguiram trazer o consulado para a empresa em Suape. Então o consulado passou, se eu não me engano, 2 dias com a gente no estaleiro e recebeu a aplicação de todos os funcionários que fariam parte desse processo. Então, visto aprovado. Em outubro, o plano era ir para uma região ali na cidade, ali, a comuna de Ålesund. A data de saída no Brasil foi 13 de dezembro, né? E cheguei no aeroporto de Oslo e foi a primeira experiência super complicada que eu tive aqui, né? E assim que o avião pousou no aeroporto, né, e taxiou até o portão de desembarque, o comandante anunciou a temperatura, né, e falou que estava menos 14. Menos 14, eu nunca apanhei menos 14 aqui ainda. Mesmo sendo da engenharia, né, e conhecendo, né, que existe essa variação aí, né, de temperatura, num momento ali de euforia, eu me perguntei, isso é possível? É possível. Coloquei o casaco que eu tinha comprado, fui para a área de despacho de bagagem. Quando eu desci para a plataforma, quando eu finalmente encontrei
a plataforma e que direção que eu ia pegar o trem, foi quando eu tive o primeiro contato com o frio, porque até então a estação de trem é no aeroporto, né? Dentro do aeroporto? É dentro do aeroporto, mas você, até o portão, para você tomar a escada rolante para a plataforma, você tá ali dentro do aquecedor do aeroporto, tudo tranquilo. Sim. Não achei tão ruim, tava numa adrenalina muito alta, eu pedi uma ajuda, perguntei se eu tava no lugar certo, e a pessoa se preocupou comigo porque eu não tava com luva e touca. Eu tava com a orelha super vermelha e os dedos já bem ressecados, mas eu não tava sentindo nada que tivesse me incomodando. Internamente estava quente. E aí depois que esse rapaz falou, eu passei a sentir bastante frio. O Tobin tá aqui a ressonar. E assim que eu coloquei o pé fora do trem, eu caí. O gelo. Eu tava com tênis, né? Tava com tênis de corrida assim no Brasil. Eu acho que se eu tivesse pesquisado no Google algumas orientações, né, TripAdvisor, né, procurado canais no YouTube, diferentes páginas, eu com certeza teria certas informações e chegaria com um sapato mais preparado, não sei, uma bota. Eu fui muito leigo, né? A língua foi uma barreira. Eu acho que a língua para ti não deve ter sido tanto, porque tu foste trabalhar numa empresa onde já tinha brasileiros, né? O fato de já conhecer as pessoas do ambiente facilitou, e essas pessoas me colocaram em contato com outras. Eu dei muita sorte nesse primeiro escritório para onde eu fui. Um grupo de pessoas que sempre fizeram parte ali da engenharia que eu trabalhava, eles eram muito simpáticos, né? E eram brasileiros? Não, eles eram noruegueses. Eles já trabalhavam na empresa há muito tempo. Eles conheciam as pessoas que trabalharam comigo no Brasil, mas era o primeiro contato comigo. Então eles me falaram do que comprar, me mostraram onde ir, alguns até me levaram nas lojas, me chamaram para jantar com eles, saímos para tomar cerveja, coisa que você não acha todo dia. Aqui, né? Entre os noruegueses, eles são bastante reservados no geral. Mas se calhar por eles conviverem também com muitas pessoas de fora, em termos de trabalho, abrem um bocadinho a mente, não? E tem muitos deles que também saem do país, ou para estudar ou para trabalhar, tem uma oportunidade de conhecer uma outra cultura, e aí eles fazem o mesmo movimento que eu fiz. Então, nesse sentido, não acho que a língua ia influenciar. Na Noruega todo mundo fala inglês, não seria um problema, eu ia conseguir fazer o meu trabalho, mas com certeza a língua foi uma barreira na questão da socialização. Logo quando você chega, você é a novidade do local, então tá todo mundo interessado em te conhecer, fazer perguntas, o que é que você gosta, e depois de um certo tempo aí você vai sentando assim com as pessoas e às vezes você chega, elas já estão conversando, elas estão conversando em norueguês, é o idioma deles, é normal. Eu já passei por isso no Brasil também, né? A gente teve noruegueses, a gente teve romenos, poloneses, várias nacionalidades trabalhando no nosso estaleiro, e às vezes a gente estava ali falando do futebol do dia anterior, uma fofoca, alguma coisa engraçada ali do escritório, a gente estava conversando em português e muitas vezes havia uma resistência de mudar o idioma só porque aquela pessoa chegou na mesa, né? Isso faz a diferença. Então as pessoas passam a te incluir ou a te excluir de determinados momentos de socialização baseado no teu conhecimento da língua. Por outro lado, você vai encontrar muitas pessoas em que vão saber que você não fala e vão querer aos poucos te introduzir, te ajudar ali a dar os primeiros passos, conversando em inglês, aí vai, aproveita e te ensina uma palavra ali ou outra em norueguês, ensina como fala isso ou aquilo. Quais é que foram as vantagens e desvantagens de largar tudo no Brasil e vir para um país totalmente diferente, né? Eu acho que eu saí de uma bolha, você fica em contato ali com aquele sistema econômico, aquele sistema político, um sistema que tem bastante corrupção, então eu acho que desagrega bastante. Nesse sentido, ir para um outro país, um país em que é uma população pequena, uma população que é bastante focada no bem-estar, as coisas funcionam, a corrupção não posso dizer que não existe, mas ela é muito pequena. Então eu faço bem em romantizar um bocadinho a Noruega, não estou assim tão atrás, que eu às vezes sinto que eu romantizo um bocado. Não, acho que assim, a vantagem, né, você vem para um lugar que as coisas funcionam, as pessoas elas não têm muito medo, né, das experiências, muito medo ali de fazer as coisas, né? No ambiente onde eu trabalhei, no Brasil, as pessoas tinham sempre aquele receio de cometer um erro e de ter que sofrer com a
aquela política ali do ambiente corporativo, de você ser uma pessoa que precisa sofrer consequências, então aquilo retém o talento. Há então, sempre muita tensão. Eu aprendi muito, então na indústria que eu trabalho, no Brasil era algo muito conectado à Petrobras, então existe uma burocracia muito grande, né, na execução dos projetos. Burocracia essa que não está presente na Noruega. Para fazer um comparativo, né, eu participei de um projeto de construção de uma embarcação no Brasil, em que eu acho que eu fiquei cerca de 5 anos envolvido com o mesmo projeto da mesma embarcação. No meu primeiro ano na Noruega, eu participei da entrega de 5 navios. Então foi o oposto. No primeiro ano, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Então, para um engenheiro, né, eu tive contato com um novo passo, né, na tecnologia. Sim. Que eu não tinha acesso no Brasil. Apesar de ter tido contato com outras nacionalidades enquanto trabalhando no Brasil, da mesma forma que foi na Noruega foi diferente porque foi um ambiente em que me fez sair um pouco da caixa ali e me colocar mais no lugar das pessoas. Eu acho que eu não era muito empático no Brasil. O ambiente aqui me ajudou a ter essa perspectiva e mudar um pouco. E há alguma desvantagem em estar aqui? Eu acho que é bom você ter acesso, né? Ter contato com a mudança climática, você vê as diferentes estações. Quando você sai do Nordeste brasileiro, que é onde eu morava, talvez se você saísse do Sul do Brasil, você não ia sentir tanto como eu sinto. Mas o clima, apesar de te dar essa experiência legal, de ver as coisas tomando um visual diferente, ele te leva a uma situação ali de depressão se você não tiver um certo cuidado. Assim que eu cheguei no inverno, então eu não tive dificuldade porque tudo era novidade. Então eu não senti o primeiro inverno, mas o primeiro inverno, depois da minha chegada, foi um inverno que também veio acompanhado da pandemia. Foi muito difícil, né? Porque ali já era um período em que já estava escuro, era fevereiro ali de 2020, então você quer fazer as coisas com as pessoas e aí já estava começando aquele receio de se encontrar, não se encontrar, supermercado fechando, as pessoas fazendo fila para poder comprar bastante comida, papel higiênico e se esconderem nas suas casas. Aqui também teve isso, do papel higiênico. Principalmente no começo, mas eu acho que se tomou um controle muito rápido, né? Mas essa questão da mudança climática, ela muda o humor drasticamente. Então você tem que se preparar. Né? Por exemplo, quando está chegando o inverno, eu procuro fazer muita atividade física, estar ali bem disciplinado com a parte de academia, né? De correr de manhã antes de trabalhar, chamar pessoas para conversar. Essa é uma desvantagem. Mas eu senti muito isso também no inverno. Eu obriguei-me a ter um horário de manhã para ir para o ginásio, porque eu senti que se eu não fosse, eu ia estar sempre enfiada em casa com a desculpa que está muito frio ou que está a nevar, e tive que me obrigar a ter mais ou menos uma rotina. Já sofreste algum tipo de preconceito aqui? Eu sofri, sim, mas eu acredito que esse é um tema que é muito voltado ao ser humano em si, né? Quando existe uma diferença, né? Conflitos regionais, étnicos, isso tudo vai acontecer onde você for no mundo. Eu sofri discriminação em todos os países que eu fui, praticamente. Eu acho que dá pra colocar numa mão, se eu for listar os lugares onde eu fui, que eu não sofri um certo tipo de preconceito, por ser de fora, independente das pessoas conhecerem ou não a minha nacionalidade. Mas só pelo fato de você ser um indivíduo que não fala a mesma língua que eles, que você tem que pedir uma ajuda ali usando o inglês, né, que é a língua do estrangeiro. Isso provoca, né, um tratamento diferente. E eu já sofri discriminação na minha própria região, né, em certos momentos ali do ambiente de trabalho, em uma empresa que eu trabalhei. Eu era minoria da minha cidade e eu tive que escutar certas coisas, né, que foram bastante xenofóbicas, mas faz parte do ser humano. E eu acho que esse tipo de pessoa, né, que trata os outros dessa forma, baseado na diferença ali, vai existir em todo lugar. Então, aqui na Noruega eu sofri preconceito na região onde eu cheguei, pois até em ambiente de trabalho, com pessoas ali de empresas contratadas, de cliente, acontece.
Algumas pessoas, elas tiram algumas brincadeiras, às vezes achando que não tem uma maldade ali, e elas passam a acreditar naquela piada e aquilo vira parte delas. Sim. Tenho certeza que em determinadas situações as pessoas até, elas não queriam me ofender, mas sem querer me ofenderam. Claro. Tá? Mas ao mesmo tempo eu também conheci aqui na Noruega pessoas que me trataram melhor do que pessoas que vêm do meu país e pessoas que são da minha cidade, por exemplo. Então, é algo em que, se eu for falar de de na Noruega, eu não tenho nada do que reclamar. Porque acontece todo lado. Na mesma proporção que aconteceria em qualquer outro país. Ok. Acho que já falamos sobre isso, né? A tua visão de quando chegaste aqui da Noruega e a visão até agora, de 5 anos depois. A tua visão mantém-se? Porque eu sei que no início é tudo muito bonito, né? É diferente, estás a ver coisas diferentes, mas ao longo do tempo vais aprendendo mais sobre o país e as pessoas, né? Isso, assim, quando eu cheguei eu achei que eu não me adaptaria à cultura de trabalho, né, porque era um sistema muito diferente do Brasil. Sim. No Brasil é um sistema laboral bastante injusto, na minha percepção. Nunca me achei exatamente no meu pico de produtividade enquanto eu trabalhava no Brasil, tendo ali aquela distância até o local de trabalho, e tendo que ter uma pausa obrigatória de 1 hora, ficava aquela coisa bem cansativa depois do almoço, uma jornada de 9 horas no dia, quando você não precisava estender, né, devido às situações críticas no projeto. A volta para casa, trânsito, aqui na Noruega é muito fácil você se deslocar e morar muito próximo de onde você trabalha. Não tens de passar tantas horas. E a jornada de trabalho na semana é praticamente um dia a menos que no Brasil. Okay. Então eu passava a julgar até as pessoas, né? Quando, por exemplo, dava a hora ali de ir embora, para mim remetia ali ao tempo em que eu era estagiário e ia embora mais cedo. Então eu me sentia ali, caramba, é muito difícil trabalhar nesse tipo de ambiente, né? Você tem que estar atento ali que se você precisa de alguém, você tem que levar em consideração que ele precisa ir para casa. Sim. Naquela hora, ele tem o filho para buscar na escola. Eu tinha uma dificuldade de me colocar ali naquela... de me adequar àquela determinada situação. Eu acho que ter tirado poucas férias no Brasil antes de vir me atrapalhou nesse sentido, porque quando eu chego no trabalho na Noruega, eu ainda estava ali com o mesmo sistema do Brasil na cabeça. E quando eu comecei os primeiros dias assim, que eu chegava às 7 no trabalho e ia embora às 3, eu olhava pro lado e, pô, o pessoal vai achar estranho eu sair nessa hora. Eu me sentia bastante desconfortável. Quando eu percebi que eu só teria a socialização, né, em uma outra escala, se eu me dedicasse para aprender o idioma, independente de ficar ou não no país, só de você dar um bom dia, falar uma coisa ou outra ali, né, quebrar o gelo. Então comecei a aprender o idioma e fui naquilo, né, teve a virada de chave, né, de começar a me colocar mais no lugar das pessoas, entender o lado delas e me abrir mais para o que é a Noruega como uma sociedade. Sim. Eu, para mim, antes era um local de trabalho, né, que era um local frio, e eu tinha que fazer isso nessa época, eu tinha que fazer aquilo naquela época, e guardar o dinheiro, aprender o que eu tivesse de aprender e voltar para casa. Fui me flexibilizando e depois de 5 anos o que eu vejo hoje da Noruega é um lugar em que eu me vejo vivendo aqui no longo prazo. Tanto que a gente partiu para a questão de querer comprar uma casa, a gente tem vários outros planos que remetem a estadia mais longa aqui na Noruega. Mas é muito engraçado porque muitas pessoas não percebem. Às vezes quando eu digo, eu e o Moreno, meu namorado, nós estivemos em Portugal e as pessoas perguntam: mas vocês estão a gostar de Noruega? E nós dizemos sim, estamos a adorar e certamente não vamos voltar para Portugal tão cedo. E eu acho que as pessoas não percebem, elas ficam confusas. Como é que vocês estão a gostar de Noruega? Porque veem a Noruega como um país super frio, em que as pessoas são muito fechadas, e esquecem-se que para além de, em Portugal nós temos uma boa comida, assim como no Brasil, temos um bom clima. Aqui na Noruega, apesar do clima não ser tão bom na maior parte do ano, nós temos outras coisas muito boas, a qualidade de vida. Isso é o que as pessoas não percebem. Então, queres dar algum conselho para quem queira vir para a Noruega trabalhar e viver hoje em dia? Para quem se interessa em trabalhar na Noruega, acho que
Você tem que entender como é que funciona o mercado de trabalho da sua área aqui. É o padrão, eu diria, de outros países. Eu acho que você tem que fazer o mesmo. Antes de vir para a Noruega, eu também procurei muito trabalho na Holanda. Estudei o mercado de trabalho da minha área, entendi os requisitos. Aqui tem muito trabalho para a área de serviço, né? Economia, tecnologia, gerenciamento. Então é muito dinâmico ali. Se você precisar começar por um ambiente como a região ali de Oslo, a competição é muito grande, claro. Para países que precisam de um visto, como foi o meu caso no Brasil, não acredito que o processo seja muito burocrático. O meu visto levou 3 semanas. Mas é diferente, mas já tem um trabalho, uma dificuldade, né? Tem a dificuldade que, por exemplo, hoje eu trabalho num posto em que eu sou responsável também pelo recrutamento de pessoas no meu departamento. Okay. E se eu tentar trazer alguém de um país em que precisa de um visto, o departamento de RH não vê com bons olhos, não por uma discriminação ou algo desse sentido, mas é um risco para a empresa patrocinar o visto de um indivíduo desconhecido, que a única coisa que você sabe dele é o que ele escreveu no currículo e o que ele vai dizer na entrevista. Exato. Então, baseado nesse contato único para a empresa se desmobilizar, de se responsabilizar por uma pessoa, fazer todo tipo de documentação, cobrir os custos da aplicação para o visto, pagar passagem, acomodação, é muito difícil. Então, acho que se você quer vir para essa região, você tem que tentar buscar empresas da Noruega que tem algum tipo de trabalho, algum tipo de serviço, ou até uma filial, uma subsidiária no seu país. Mas para você chegar de fora, eu acho que quem é da área de Schengen está um passo à frente, né? E é isso, obrigada por participar. Obrigado pelo convite. Eu acho que ficamos aqui com um vídeo bem completo. Deixem aqui nos comentários perguntas, dúvidas e quem sabe nós fazemos um segundo vídeo ou eu faço um vídeo a responder as vossas perguntas. E não te esqueças de inscrever no canal, deixar um super gosto neste vídeo para o conteúdo chegar a mais pessoas. E eu acho que tá bom, né? Podemos encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.